Um ano de um conflito sangrento que já deixou milhares de civis e militares mortos. Um ano de um conflito que trouxe de volta antigos temores de guerra à Europa. Um ano de uma guerra que expõe uma série de urgências do século XXI. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Véspera do dia em que a guerra na Ucrânia completa um ano. Foi em 24 de março de 2022 que tropas russas invadiram o território ucraniano, país vizinho, dando início a um conflito sangrento no continente europeu. Um conflito que já deixou mais de 8 mil civis mortos, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas. Um conflito que destruiu a relativa sensação de segurança que existia no continente europeu. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a possibilidade de um ataque nuclear voltou a ser discutida. A Rússia invadiu a Ucrânia com o objetivo de depor o presidente do país, o Volodymyr Zelensky, e tomar o controle. O ataque aconteceu na esteira da aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar do Ocidente criada em 1949. A ideia era conter a expansão soviética pós-Segunda Guerra. O presidente da Ucrânia, Zelensky, até então era pouco conhecido internacionalmente. Um comediante com ideias pró-europeias que foi eleito em 2019. Após o início do conflito, ele ganhou projeção e permaneceu em Kiev, capital da Ucrânia, durante grande parte desse período. Ele comandou o exército ucraniano, conseguiu persuadir a opinião pública internacional a apoiar a Ucrânia e convenceu líderes de países ocidentais a enviarem recursos bilionários. Foi sob a liderança de Zelensky e com o apoio de países ocidentais que a Ucrânia conseguiu resistir às intensas ofensivas de Moscou e realizar contraofensivas, recuperando parte de territórios ocupados pelos russos no início da invasão. Países europeus e os Estados Unidos se uniram, com sanções sem precedentes contra a Rússia e com o envio de recursos financeiros e militares para a Ucrânia. De acordo com o Instituto de Economia Global de Kiel, baseado na Alemanha, a União Europeia enviou à Ucrânia 54,9 bilhões de euros até 15 de fevereiro de 2023. Já os Estados Unidos foram responsáveis por enviar 73,1 bilhões de euros. Como em toda a guerra, a gente viu milhares de imagens de bombardeios e cidades destruídas, relatos de pessoas que perderam suas casas, que perderam familiares. Não se sabe ao certo a quantidade de mortos em decorrência do conflito, principalmente porque a Rússia e a Ucrânia não divulgam balanços confiáveis de suas perdas há meses. Restam então as estimativas. No domingo, o chefe do exército norueguês, Erik Kristoffersen, disse que o número de mortos já passa de 130 mil, sendo mais de 30 mil civis e 100 mil militares. Esse que você ouve é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em um discurso feito na terça-feira no parlamento russo. Na ocasião, Putin culpou as elites ocidentais pela guerra na Ucrânia e suspendeu a participação russa no acordo New START, que é um tratado de controle de armas nucleares. O discurso foi feito um dia depois do presidente americano Joe Biden fazer uma visita surpresa a Kiev. Desde o início do conflito, Putin tem classificado a invasão da Ucrânia como uma batalha existencial contra os países ocidentais que querem enfraquecer a Rússia. Para Moscou, a adesão ucraniana à aliança militar é vista como uma ameaça à segurança russa. Os armamentos e os apoios diplomáticos de países do Ocidente reforçam a visão de Putin, do mesmo jeito que as sucessivas sanções e embargos ocidentais à Rússia tentando minar a economia do país. Só para a gente citar algumas medidas, tem o bloqueio do acesso do Banco Central Russo às reservas internacionais, a exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT de comunicação financeira internacional e o estabelecimento de um teto para o valor pago pelo petróleo russo. Até 26 de janeiro de 2023, 13.867 sanções foram feitas à Rússia por países ocidentais. Apesar de ser um conflito lá na ponta leste da Europa, a guerra na Ucrânia suscita grandes questões que estão ligadas ao futuro de toda a humanidade. São medos, anseios e questões práticas que acabam impactando a vida de todo mundo. Nesse episódio, a gente vai explicar 4 pontos, 4 discussões que voltaram à tona ou se tornaram mais fortes ainda com a guerra.
primeiro ponto é o medo nuclear, que não é algo novo. Era, na verdade, um sentimento bem comum nos anos 60, que marcou o estado de ânimo de parte da população global durante o período mais agudo da Guerra Fria. Só que com o passar do tempo, com os acordos e com o arrefecimento da Guerra Fria, essa ansiedade nuclear foi passando. E isso até o início da guerra na Ucrânia. Às vésperas de invadir o país vizinho, Putin comandou um exercício militar com mísseis de capacidade nuclear. O treinamento foi interpretado como um lembrete aos adversários do poderio da Rússia. Depois, ao anunciar a invasão, o Putin disse que quem interferisse na ação militar sofreria consequências nunca antes vistas. O líder russo ainda determinou que as forças de defesa nuclear do país ficassem em alerta máximo. Ainda tiveram outras bravatas russas que levantaram o risco nuclear. Mas além da questão bélica, eventos relacionados a usinas ucranianas também já acenderam alertas de segurança nuclear. Chernobyl, que foi palco de um desastre em 1986 e hoje está desativada, foi controlada pelos russos e há preocupações com as condições do local. Ainda existem riscos de vazamento radioativo. A usina de Zaporizhia, a maior da Europa, também está sob domínio da Rússia. No fim de janeiro desse ano, o ministro de Energia da Ucrânia afirmou que a situação em Zaporizhia está piorando por conta do estado psicológico da equipe ucraniana e das condições dos equipamentos. O local tem sido alvo de bombardeios há meses. Cada um dos lados culpa o outro pelos ataques. A segunda discussão que se abriu ainda mais com a guerra na Ucrânia foi a dependência de combustíveis fósseis. A Rússia era o maior fornecedor de petróleo e de gás natural consumido pelos países europeus. Mas há alguns meses, Moscou cortou o fornecimento de energia e gás para o continente, gerando a preocupação de uma crise energética. Os preços dispararam e os países do bloco passaram a buscar outras alternativas, sobretudo no Oriente Médio. Lá em março de 2022, ainda existia a esperança de que o contexto da guerra na Ucrânia poderia alavancar a transição energética na Europa. Isso porque a transição para a energia limpa é considerada um dos pontos centrais para que o mundo consiga reduzir as suas emissões e cumprir a meta do Acordo de Paris, um tratado assinado em 2015 que coloca o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius até 2100. Mas agora a gente já sabe que não foi nada perto disso que de fato aconteceu. De acordo com a Agência Internacional de Energia, 2022 representou o recorde de pagamentos de subsídios para combustíveis fósseis por países europeus. O valor superou pela primeira vez a marca de US$1 trilhão. Em grande parte, esse aumento acentuado aconteceu por conta dos esforços governamentais para aliviar a pressão causada pela alta dos preços do petróleo e do gás natural, uma pressão decorrente da guerra e da disrupção do comércio internacional desses combustíveis. O terceiro ponto, que também foi suscitado com mais força em decorrência da guerra, é a crise migratória do continente europeu. O continente ainda lida com os efeitos da crise de 2015, quando recebeu cerca de 1,8 milhão de refugiados. Os países europeus estão enfrentando problemas estruturais, como a crise energética, que a gente comentou anteriormente, e aumento no custo de vida. Ainda assim, o fluxo de imigrantes só aumentou desde o início de 2022. Para a gente fazer o recorte, em decorrência da guerra, estima-se que há mais de 8 milhões de refugiados ucranianos. Só que isso se soma aos outros refugiados, oriundos de países como a Síria, o Afeganistão, a Turquia, a Tunísia, o Egito. Outros locais que também passam por conflitos internos ou crises econômicas. Nisso, a extrema-direita nacionalista de diversos países europeus se apoderaram da cartilha anti-imigração, com um discurso xenofóbico e de exclusão. Esse discurso é representado por partidos como o Democratas, da Suécia, o Vox, da Espanha, o Frente Nacional, da França, o Partido da Liberdade austríaco e o Alternativa para a Alemanha. Todos têm representação significativa nos seus respectivos parlamentos. Por fim, o quarto ponto que aparece forte em decorrência da guerra da Ucrânia é o perigo das autocracias. Acadêmicos dizem que países ao redor do mundo estão vivendo um aumento de autocracias, com declínios de ideais e práticas democráticas. Uma autocracia é o regime em que um líder ou partido político exerce total poder para governar um país e seu povo. A Constituição Russa de 1993 declara o país uma república democrática federativa, com um poder estatal estruturado nos ramos legislativo, executivo e judiciário.
Só que muitos especialistas entendem que o Putin é uma figura autocrática. De 2000 a 2008 e depois de 2012 até a atualidade exercendo o cargo, o presidente russo concentrou poderes, assegurou a maioria nas casas legislativas russas e ampliou o uso da inteligência e da polícia para reprimir movimentos da sociedade civil. Ele sufocou violentamente movimentos separatistas e pouco fez para solucionar casos de assassinatos de críticos do seu governo. Mesmo enquanto Putin permaneceu na posição de primeiro-ministro de 2008 a 2012, quando já tinha sido presidente do país por 2 mandatos, ele ainda exerceu forte influência em todas as decisões do país. Nessa quinta-feira, o vice-chanceler russo Mikhail Galuzin afirmou que a Rússia está avaliando a proposta do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para criar um grupo de países para mediar negociações de paz para o conflito na Ucrânia. Países como a Índia e China fariam parte da iniciativa. A ideia foi apresentada por Lula ao chanceler alemão Olaf Scholz e ao presidente americano Joe Biden, mas sem respostas positivas. A iniciativa recebeu sinalização favorável do presidente da França, Emmanuel Macron. O grupo seria chamado de Clube da Paz. O termo menor para representar crianças e adolescentes foi extinto do arcabouço jurídico brasileiro com a Constituição de 1988 e com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o uso dessa expressão numa comissão da Câmara dos Deputados recentemente acendeu um alerta para a condução do debate sobre direitos desse grupo no Legislativo. Esse é o tema da coluna publicada pela Agenda 227 na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância entre os temas de cobertura. Quem explica melhor é a advogada Thaís Bauer. Uma resolução alterou, no início de fevereiro, o regimento interno da Câmara e transformou a antiga Comissão de Seguridade Social e Família na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. No texto, os congressistas usam a expressão direito de família e do menor, fazendo referência ao Código de Menores vigente durante a ditadura empresarial militar, momento em que algumas crianças, adolescentes e jovens não eram formalmente considerados sujeitos de direitos, mas somente objeto de tutela do Estado, e que a aplicação da privação de liberdade acontecia sem que houvesse o cometimento de atos infracionais análogos a crimes. Ou seja, a privação de liberdade acontecia em caso de abandono e negligência. Importante mencionar que em um país onde a escravidão permaneceu por séculos, sempre tivemos a privação de liberdade aplicada a adolescentes e jovens negros e negras, pobres. O ECA e o SINASE, fruto da mobilização da sociedade civil, tinham como pretensão reverter a tendência crescente de internação de adolescentes e jovens, marcada por práticas que visavam adequá-los aos padrões hegemônicos de sociedade, trazendo em seu bojo a doutrina da proteção integral e o dever do Estado, da família e da sociedade de tratar crianças, adolescentes e jovens com absoluta prioridade. Embora sejam marcos legislativos importantíssimos, não foram capazes de modificar algumas promessas inverídicas da pretensão punitiva da sociedade e, consequentemente, do Congresso Nacional. Temos várias pretensões legislativas em tramitação que criminalizam adolescentes e jovens e agora essa menção no regimento interno que aponta ao perfil ainda mais conservador da composição do Congresso Nacional. No fim, essas promessas panfletárias existem para justificar a ação desmedida de práticas segregatórias. É importante que os parlamentares percebam que precisam respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e que devem tratar com responsabilidade de temas como combate à violência sexual, racismo, classismo, trabalho infantil, saúde mental, privação de liberdade, entre outros temas. Nós, enquanto Agenda 227, ficaremos atentos e lutaremos até que essas práticas sejam definitivamente eliminadas. Você pode ler a coluna completa, assinada pela Thaís Bauer e pela Ana Potiara Tavares, no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma Com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial para quem escuta o podcast. O
fim de semana já tá no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo hoje as dicas culturais da Gama com a indicação de uma fantasia futurista e política nacional que já está nos cinemas. Com um elenco de atrizes ex-presidiárias, Mato Seco em Chamas, mescla documentário e ficção, no estilo do cineasta Adirley Queiroz. Ele é o mesmo diretor de Branco Sai, Preto Fica. Ao lado da diretora portuguesa Joana Pimenta, ele apresenta agora a história de uma gangue feminina da Ceilândia. Nessa fantasia política, as irmãs que comandam uma refinaria clandestina na periferia de Brasília se voltam contra as autoridades num cenário meio Mad Max, mas com raízes fincadas na realidade brasileira. Para ouvir, tem a nova balada Folk Trap da Lana Del Rey. Depois de quase 2 anos sem lançamentos, a cantora norte-americana está de volta com AEW, abreviação de American Whore, que em português quer dizer prostituta americana, que é como ela se refere a si mesma na letra do single. A balada tem 2 partes e desafiadores 7 minutos. Que rádio vai tocar 7 minutos, hein? A primeira parte tem um estilo folk e cantos em harmonia, e a segunda, surpreendentemente, vira um trap de batidas bem secas. Vale ouvir em loop para um bom efeito hipnótico. Para aí, a gente indica uma lista de museus que tratam da escravidão e do legado do povo negro. Ainda que o Museu da Escravidão e da Liberdade, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, não tenha saído no papel, vale lembrar que há no Brasil instituições importantes que tratam do legado do povo negro e de seus descendentes. Uma reportagem da Folha de São Paulo listou algumas dessas instituições após a fala de Fred Nicásio, que é participante do BBB 23. Ele reclamou da inexistência de tais espaços. Mas a gente fala alguns aqui. Tem o Museu Afro-Brasil em São Paulo, o Instituto Pretos Novos do Rio de Janeiro, o Museu do Escravo em Minas Gerais, o Museu da Abolição em Pernambuco, entre outras. Para assistir, a gente indica o retorno de Brendan Fraser em A Baleia, que é um dos favoritos ao prêmio de melhor ator do Oscar. Em Um Retorno às Telas, o Brendan Fraser vive o papel de um professor gay e com obesidade, que passa a maior parte de seus dias trancado em casa. Ele tenta a todo custo se reconectar com a filha, Ellie, a atriz Sadie Sink de Stranger Things. Entre críticas de amor e ódio, o filme tem direção de Darren Aronofsky e é baseado na peça teatral homônima de Samuel D. Hunter. A estreia nos cinemas acontece nesta quinta-feira, dia 23. Para terminar, a gente indica um espetáculo de dança sobre força, mistério e magia aqui em São Paulo. Colaboradoras de longa data, as bailarinas Aline Bonamin e Clarice Lima, que também assina a coreografia do espetáculo, voltam ao palco com Força Estranha, que discute o desejo de se mover e de criar. A Aline Bonamin diz assim: evocamos forças que vêm de fora do corpo, que não conhecemos nem conseguimos nomear, mas que sabemos que existem, e fazemos um convite para imaginar outras danças. A temporada, que é grátis, vai se desdobrar em 3 teatros em São Paulo. No Alfredo Mesquita, de 24 a 26 de fevereiro, no Paulo Eiró, de 2 a 5 de março, e no Cacilda Becker, de 10 a 12 de março. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas que nós da Gama achamos que vale. Até lá! Das urgências expostas pela guerra na Ucrânia, passando pelo uso do termo menor para representar crianças e adolescentes e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com o roteiro de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Thaís Bauer e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até mais!